paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs nessa noite. Amém. A paz do Senhor. Vocês dão a paz do Senhor aqui? Desculpa. Cada povo tem um cumprimento diferente, né? Por isso que eu estou perguntando, de verdade. Graça e paz. Amém. Boa noite. Gente, que bênção estar aqui com vocês. Que alegria. Estou sendo muito abençoado. Pela manhã foi muito encorajado. Na parte da tarde aqui também. Uma bênção estar aqui com os irmãos. Que grande alegria. Saber que há um povo de Deus nesse estado tão amado por Deus, que realmente deseja um compromisso com a vontade e com a palavra do Senhor nosso Deus. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista de Muriaé, igreja que pastoreio nos últimos 9 anos. Tem sido uma bênção para a minha vida, para a nossa família, ali em Minas Gerais. Sou do Rio e estou há quase caminhando para 10 anos em Muriaé. Tem sido uma bênção e louvo a Deus por estar aqui. Trago um abraço também para quem não falei pela manhã, da minha família, da Andresa e nossos 6 amados filhos, aliás 7 com a sobrinha que hoje mora conosco também. Louvamos ao Senhor nosso Deus por esse tempo abençoado. Eu vi alguns irmãos pela manhã que saíram daqui encorajados, além da palavra, a ter filhos. E muitos, vamos povoar essa terra, tá certo? Os muçulmanos têm 8 por 1. Então cada casal tem pelo menos de 8 para cima. Então estou chegando lá. Já estamos, minha esposa ligada, já estamos entrando na fila de adoção para ver se a gente arruma mais aí alguma criança. E a gente vai precisar do mistério da van, porque já não cabe mais. Pela manhã, trouxe a vocês aqui a santa e bendita palavra de Deus sobre o imperativo da fidelidade bíblica. É imperativo para nós que sejamos fiéis. E percebendo entre nós aqui, não só os pastores, mas também os músicos, os ministros de música, e também pessoas que respiram a igreja, eu quero trazer dessa noite a palavra de Deus, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 6. E nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer ao texto na exposição. Mensagem dessa noite: as consequências da infidelidade bíblica. As consequências da infidelidade bíblica, ou infidelidade à palavra de Deus. Diz assim a santa e bendita, inerrante palavra do Senhor. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, sobre o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram levando-o com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca, ou adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins,
pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá, por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então, não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas deixou-a na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Amém. Por tua palavra, Senhor, te agradecemos. Por favor, Senhor, carecemos da instrução do Teu Espírito agora. Rogamos diante do Senhor a Tua palavra. Não nos negues a Tua palavra, ó Deus, nessa noite, mas edifica Teu povo e glorifica Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O capítulo 6 do 2º livro de Samuel é um dos textos mais indigestos do Antigo Testamento. Não conseguimos compreender numa primeira lida por quê. No meio de uma festa tão linda, de intenções tão nobres, há uma morte que interrompe um culto. Não faz sentido numa primeira leitura. Esse texto certamente não pode ser lido sem o aviso de que um contexto muito claro e profundo deve estar diante de nós também. Esse texto e outros textos da palavra de Deus são tão difíceis. E eu estou certo que inspira a muitos leitores desavisados um protesto na alma. Por que Deus faz assim? Nós não sabemos. Muitas das razões pelas quais Deus promove certas questões, certas ações no meio do seu próprio povo. Mas o texto é claro, e nós precisamos persistir na busca daquilo que o Senhor Deus deseja falar conosco diante de um texto como esse. Nós começamos aqui vendo um culto, e é um culto de festa, não é qualquer culto. E este culto se transforma num funeral, se transforma num culto fúnebre. Davi agora está subindo como rei para Jerusalém, e ele não quer subir sem a presença de Deus. Ele não quer subir sem a arca. E ele está levando a arca de Deus para Jerusalém. E nesse momento aqui, Saul já tinha morrido, e Davi, já reinava em todo Israel.
E ele reúne 30.000 de seus melhores homens. E eles estão levando a arca, que estava na casa de um homem chamado Abinadab. E agora, diz o texto, que com 30.000 homens, no verso 1, os seus melhores homens, diz o texto, ele partiu para Baalá de Judá. E ele está levando a arca de Deus. E eles agora, com todo cuidado, diz o texto no verso 3, que eles colocam a arca de Deus sobre um carro novo. Muito capricho. E o texto diz que eles estão levando sobre a colina. E os homens cotados para levarem esta arca são Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que tinham intimidade com a presença da arca, porque a arca estava na casa de Abinadab por muito tempo. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E o fato é que o clima desta caminhada, desta romagem, desta subida, desta peregrinação em festa, era o melhor possível. O texto nos mostra que Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pinho, harpa, saltério, tamborim, pandeiros, símbolos, muitos instrumentos, muitos instrumentistas, muita música, gente fazendo a coisa da melhor maneira possível. Até que diz o texto que quando chegam à eira de Nacon, isso está no verso 6, acompanha o texto, Uzá estende a mão e segura a arca, pois os bois haviam tropeçado. Veja, Uzá não queria que a arca caísse. Uzá agora tenta tirar a arca de um cenário de vergonha e tenta colocar a arca no seu devido lugar, em cima de um carro novo, feito para aquilo, o carro novo, todos felizes. É nesse momento então, que a ira do Senhor acende-se contra Uzá, e ele morre ali mesmo. A ira do Senhor, diz o verso 7, se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus, na hora do culto, no momento da festa. Não há muitas explicações no texto, mas todos, certamente aqui, parecem se alegrar. Só Deus não estava feliz com o culto, mas todos estavam felizes. Todos gostaram da música, todos gostaram da caminhada, menos Deus. Algo aconteceu que Deus parou o culto e começou então um funeral. Aquilo que era cheio de vida, agora estava com cheiro de morte. Aquilo que era uma caminhada pulsante, agora está diante de um clima melancólico terrível, de luto profundo, porque Deus mataria alguém apenas por tocar na arca, para que ela não caísse no chão. Porque Deus traria certamente a morte de alguém com uma intenção aparentemente tão nobre. Nós sabemos, queridos, que Deus não tem somente seus princípios próprios, mas Deus tem os seus métodos próprios. E quando Deus mandou construir a arca, Ele deu critérios claros. E eu quero ler para você o que Deus disse a Bezalel, em Êxodo capítulo 37. O texto diz que Bezalel fez a arca de madeira de acácia, uma madeira difícil de trabalhar. A acácia não é um grande arbusto, uma grande árvore. Ela tem um tronco muito difícil de trabalhar, e Bezalel teve que ser muito perito para extrair os pedaços de madeira de acácia. E o texto diz que seu comprimento era de 2,5 côvados,
e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio, e revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora. Veja a essência de Cristo no Evangelho, a simplicidade da essência e a beleza aparente nos olhos. Está aqui. E o texto diz que ele fez uma moldura, isso está em Êxodo 37, de 1 a 5, ao redor, e fundiu 4 argolas de ouro em seus 4 cantos, 2 argolas de cada lado. E fez também varas de madeira de acácia, e revestiu-as de ouro. Agora ouça, e colocou-as nas argolas dos lados da arca, para carregá-la com elas. Veja o que Bezalel fez. Ele põe as argolas do lado de fora da arca, ele põe as varas de madeira com ouro em volta, para que a arca fosse levada nos ombros dos levitas. Bem, note aqui que Deus não somente fez a arca, ou ordenou que Bezalel fizesse a arca nas medidas, mas ordenou como ela devia ser carregada. Vocês estão compreendendo isso aqui? E aqui, queridos, diz o texto, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 15, no texto correlato a esse, que os levitas traziam a arca de Deus com seus ombros, mas os Ai e Aiô tinham um esquema melhor. Eles sabiam a lei do menor esforço. Eles sabiam como evitar a fadiga muscular se trabalhassem com a cabeça. E aparentemente tiveram uma ideia melhor do que a de Deus. Esqueça as argolas. Esqueça varas. Agora nós temos um carro novo. Nós colocamos na lei do menor esforço. Se temos rodas, se temos animais, para que pessoas? Se temos as máquinas funcionando, se temos os melhores métodos hoje, talvez os de Deus estejam ultrapassados. Então fazemos do jeito que achamos que pode dar mais resultado. Mas para entender isso aqui um pouco melhor, eu preciso retroceder com você um pouco mais na história. Na época que o menino Samuel, este que fora profeta quando velho, ou já velho, ungiu Davi, quando ele era menino, e Eli ainda estava em ministério, em operação, houve uma guerra de Israel contra os filisteus. E nesse momento, você vai ver isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, nesse momento, Israel teve uma baixa de 4.000 homens contra os filisteus. Perderam a batalha. E eles tiveram a ideia: nós perdemos a batalha porque nós não levamos a arca conosco. Se nós levarmos a arca, se nós tivermos a presença de Deus na arca, então nós vamos vencer essa batalha. E novamente, um confronto com os filisteus. É só que a matança foi maior. Israel não só perdeu a batalha, como não perdeu 4.000, mas 30.000 homens, mesmo com a arca de Deus no meio deles. Nós percebemos aqui que Deus já estava avisando para aquele povo que a sua presença não se faz com objetos, e que aquilo que significava a presença de Deus havia se tornado um ídolo para o povo. E que eles estavam muito mais confiantes na arca do que no próprio Deus. Muito mais na arca de Deus do que no próprio Deus. Muito mais naquilo que representava Deus do que o próprio Deus. E com essa vitória sobre Israel, diz o texto, que os filisteus tomaram essa arca e levaram consigo e colocaram na cidade de Asdod, no templo de Dagon. E no templo de Dagon, por 2 vezes, Dagon amanheceu, se é que ele amanhece. Pela manhã ele estava com a cara no chão, caído, e eles levantaram. Mais uma vez no outro dia, ele estava de cara no chão.
E eles disseram o seguinte: vamos levar essa arca para fora daqui. E é nesse momento que os homens da cidade começam a ser tomados por tumores. E eles enviam a arca para Gate. E lá em Gate, pelos mesmos tumores, os homens começam a padecer. Por fim, mandam para Ecrom. E os adivinhos de Ecrom dizem o seguinte: ouça, isso está em 1 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 7. Nós vamos mandar essa arca de volta. Nós não vamos ficar com ela. Veja a ideia que eles tiveram. Eles não sabiam de argola, de vara. Eles não tinham que saber disso porque eles não eram povo de Deus, tudo bem? Olha o que eles fazem. Agora, diz o texto, 1 Samuel capítulo 6, a partir do verso 7. Fazei uma carroça nova. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto julgo. Amarrai-as na carroça, separai os bezerros delas, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça, no carro novo. E observai então, se ela subir em direção ao território de Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. E isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça, fecharam os bezerros no curral, e mais à frente diz: então as vacas foram caminhando diretamente para Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram seguindo até o território de Bet-Semes. Agora veja, quem é que carregou a arca do Senhor numa carroça nova? De quem foi essa ideia? De Deus? Não, de um povo ímpio, que não havia recebido a palavra de Deus sobre como fazer as coisas de Deus. Quando esta arca chegou na casa de Abinadab, ficou lá um tempo. Uzai e Aiô, que viram a arca chegar no carro novo, disseram para Davi: Davi, temos um jeito, sabemos como fazer. Uma carroça leva essa arca melhor do que qualquer levita. Deixa que os bois façam isso. Deixa que as máquinas operem. Percebemos, portanto, queridos, que há muita semelhança neste momento e muito mais semelhança de Israel com os seus arqui-inimigos, os filisteus, do que com o próprio Deus. E percebemos aqui então que é nesse momento que o povo de Deus ignorou a palavra de Deus e começou a fazer como o mundo fazia. A ira de Deus se acendeu sobre eles. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. E Uzai e Aiô acharam que as suas mãos eram mais limpas que o barro no chão. E eles tentam evitar que a santidade de Deus se macule, mas as suas mãos estão mais sujas. E agora, seus tamborins altos, a sua música, o seu culto, é rompido pela morte súbita. E ele não teve tempo para pensar a razão. Ele só queria, na verdade, acelerar a viagem, poupar os próprios ombros. E ele esqueceu que não fora chamado para guardar a santidade de Deus, porque é Deus que nos guarda em sua santidade. Diante disso, percebemos que Uzai e Aiô se acharam melhores do que Deus, quando Deus disse: faça assim, e eles disseram: temos uma ideia melhor. Maldita inovação geradora de morte, que possibilita o menor esforço para o corpo, mas sobrecarrega a alma de orgulho. Eu sei como fazer. Não importa se Deus não gosta tanto, eu sei o caminho dos resultados. Eu sei fazer a roda girar. Eu sei colocar as máquinas para funcionar no lugar das pessoas. O nome disso? Pragmatismo. Trocar o certo pelo que dá certo.
Percebemos aqui, queridos e queridas, queridos irmãos, querida igreja de Jesus, que diante de nós temos muitos métodos fáceis e aparentemente mirabolantes para fazer a roda girar. Nós sabemos do valor de muitas ferramentas, nós sabemos do valor dos comentários bíblicos, dos bons livros, mas perceba, quando eles se tornam a primazia do nosso coração, quando nós pensamos que as máquinas farão todo o trabalho que só o Espírito faria no coração, então estamos tentando tocar nas coisas santas de Deus com as mãos sujas de orgulho. Diante disso, percebemos aqui que os bois e os carros eram um método novo de usar e aiô. Eles estavam procurando as engenhocas que pudessem substituir o labor espiritual. Você sabe que há questões que nós conseguimos com alguns bons métodos, mas os propósitos de Deus são feitos e realizados pelo poder da sua palavra e pelo meio da oração. Diante disso, queridos e queridas, nós percebemos que o carro que Uzá mandou fazer, que Abinadab mandou fazer para levar a arca, agora era o carro que estava transportando o seu próprio corpo. Tornou-se um carro fúnebre, uma espécie de carro da funerária, porque tudo aquilo que Deus não mandou fazer e fazemos tem potencial de gerar a morte no meio do povo. E agora, aquilo que poderia poupar os seus músculos e o esforço, não pôde poupar-lhe a vida. Perceba, queridos e queridas, hoje temos igrejas e ministros que estão presos em processos de morte, porque em algum momento quiseram andar rápido demais para chegar onde Deus não mandou chegar, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, e via de regra para impressionar pessoas que nem sequer conhecem. Eles querem sim a glória de Deus em sua vida, mas não querem viver para a glória de Deus. Anseiam por respostas de oração, mas estão sempre poupando os próprios joelhos. Na verdade, eles não querem o Deus da oração, mas os resultados que eles podem arrancar de Deus. E muitas vezes nós vamos à oração para tentar tirar algo de Deus, até que nós descobrimos que a oração é uma boa forma de Deus tirar tantas coisas de nós. E nós saímos muito mais vazios do que cheios da oração, vazios do orgulho, vazios da empáfia, vazios de nós mesmos, mas cheios de Deus, porque quem chega diante de Deus com mãos lotadas não pode sair sobejando da graça. Já estão ocupadas as mãos. Há muitos que almejam uma vida de poder de Deus, mas não querem o compromisso com o Evangelho, que é o poder de Deus. E nós precisamos compreender que a presença de Deus na igreja não pode ser substituída por um espírito de luto por conta de nossa obediência. Nesse momento o texto diz que Davi irritou-se. Verso 8, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9 diz, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei trazer a arca do Senhor? Os planos de Davi foram mudados, e Davi sentiu-se certamente responsabilizado por tudo aquilo. Por quê? Porque Davi era o líder. Davi deveria ter visto aquilo. Davi deveria ter lembrado, mas não lembrou. Ou se lembrou, negligenciou. Agora, uma alma não estava mais lá, uma vida fora ceifada, e agora ele está confuso, irritado. E o que ele poderia fazer? Não poderia fazer mais nada. A irritação, querido e querida, faz com que ele esteja lamentando de maneira profunda, e não é assim
para todos os líderes? Não é este também, por vezes, o nosso problema? Por mais eficiente que você possa ser como líder, você nunca poderá, e eu nunca poderei, nós nunca poderemos mapear tudo que está ao nosso redor. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós não conseguimos mapear o pecado dos corações alheios, mas precisamos pedir a Deus discernimento quando a morte vai chegando em som de festa. Precisamos compreender, portanto, queridos e queridas, porque até os mais espirituais, por vezes, se enganam em seus discernimentos. Lembra de Eli, quando olha para Ana? Você está bêbada. Tô não. Isso é tristeza. Quantas vezes os nossos diagnósticos não são precisos, e por mais espirituais que sejamos, precisamos por vezes passar por circunstâncias assim, para nos mostrar que nós precisamos mais de Deus. Davi está arrasado aqui. Davi está certamente triste, de luto, confuso, irritado. Isso não devia ter acontecido. Ele suspende o culto, suspende a celebração, desliga o som, guarda tudo. E é nesse momento que diz o texto no verso 10, que então ele não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Veja que Davi que Davi cancelou a peregrinação sem previsão de retorno. Abinadab, a casa de Abinadab por tantos anos foi o lugar da arca do Senhor. E agora um homem chamado Obed-edom, um geteu, provavelmente morava perto dali, alguém do caminho, recebe a arca. E o texto diz que por causa da arca o Senhor o abençoou, a ele e toda a sua casa. E agora essa notícia corre na velocidade da luz. E no verso 12 o texto diz que informaram isso a Davi. Por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi com alegria, veja, foi com alegria, e fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom, para a casa de Davi. Agora as notícias são alvissareiras, os ânimos retornam a Davi. E ele percebeu aqui, queridos, que o Senhor não feriu Uzá porque queria cancelar a festa ou porque queria cancelar a viagem, mas por causa da desobediência. Nós sabemos, queridos e queridas, através do relato do primeiro livro de Crônicas, que é um texto correlato a esse, vemos um outro ângulo. E o texto diz o seguinte: Davi disse, ninguém deve levar a arca do Senhor. Mas lá no final, nos versos 12 a 15, Davi disse o seguinte: vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Agora ouça o que Davi diz para os chefes dos levitas: o Senhor rompeu contra nós, porque não a levastes da primeira vez, ou seja, vocês levitas deveriam levar e não levaram, porque não buscamos de forma correta. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel, e os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Agora estava tudo certo. Fazer a vontade de Deus do jeito de Deus, conforme Deus manda. Lembra quando Deus disse para Moisés: você vai ser um libertador do seu povo? Ele diz: pois não, vai lá e mata o egípcio. Não, Moisés, não é assim. Você precisa de mais 40 anos de deserto para se formar em ninguém, em nada. Para aprender que não é com musculatura e nem com habilidades físicas, intelectuais, que o reino avança.
Aqui, Davi compreendeu que por mais que haja boa música, bons carros, máquinas fortes, bois, muita alegria, instrumentos, pesquisas na internet, comentários, bons seminários, a obra de Deus não subsiste por conta de ferramentas, mas por conta do poder de Deus sobre os homens. Davi compreendeu, e nós precisamos compreender também, que a obra de Deus não subsiste quando o homem está no centro, mas quando Deus dita as coisas e Ele está no centro. Verso 13, quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. Veja, Senhor, estamos fazendo assim. É assim que o Senhor gosta? Podemos continuar? Meu Deus, nos últimos 6 passos nós pecamos? Porque se pecamos, nós estamos aqui pedindo perdão. Está aqui o sacrifício, meu Deus. Meu Deus, eu só sigo se o Senhor deixar. O Senhor deixa? O Senhor quer? Eu posso? Sim, pode. Avança. É assim que Deus gosta. Não a galope. A Jerusalém celestial nós não estamos apostando corrida. Nós estamos trabalhando para que um povo chegue junto de Deus da maneira que Deus ordenou. No reino não há quem chega primeiro. No reino, todos são servos e há um Senhor somente. Perceba aqui, querido e querida, que esta deve ser a nossa atitude enquanto crentes. Meu Deus, quero pregar a Tua palavra. Sou eu que devo pregar? Esse é o texto? É o que o Senhor deseja? Este é o livro que devo expor nesse tempo? Meu Deus, precisamos comprar um terreno, precisamos construir um templo. Isso vai se tornar uma Babel? Ou vai ser para a Tua glória? Se não for para a Tua glória, não queremos sair do lugar. Nos reuniremos debaixo de uma marquise, desde que o Teu nome seja glorificado. Em Babel todos se entendiam, até que a soberba subiu aos corações. Em um só idioma, Gênesis capítulo 11, ninguém se entendia mais, porque eles queriam tocar o céu. É um texto pós-diluviano. Tomaram uma planície num tempo onde os terrenos nas colinas tinham especulação imobiliária mais alta por conta do pós-dilúvio. E agora homens tomam uma planície de Sinar, que é Babel, que é o mesmo nome de Babilônia. Você vai ver isso em Daniel capítulo 1, versículo 1. E erguem uma torre. E eles dizem, vamos fazer uma torre cujo topo toque o céu para que o nosso nome se torne famoso sobre a terra. E Deus diz, desçamos e confundamos a linguagem. A partir dali, um pé de tijolo e o outro entende argamassa. Um pé de pá e o outro entende carrinho. E a partir dali, houve divisão no entendimento. Babel. Mas olhe para Atos capítulo 2. Judeus de todas as nações, gente de todas as nações, cretenses, árabes, mesopotâmicos, egípcios, todos ouviam na sua própria língua. É a reversão de Babel, é quando o Espírito opera no meio do povo. Gente que não tinha como se entender, mas se entende pela presença graciosa do Espírito de Deus. Podemos, meu Deus. Esta semana de 6 dias, chegamos no dia do Senhor. Meu Deus, fizemos tudo certo. Estamos aqui para recarregar as nossas baterias e ouvir a Tua palavra. Podemos andar mais 6? E Davi dançava com todas as suas forças, diz o verso 14, diante do Senhor vestindo um colete de linho. Assim Davi
E toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Davi não está com uma vestimenta real. Davi está vestido como uma criança, com uma túnica de linho simples, porque Davi percebeu que diante dos reis ninguém é rei, é só servo. Ele estava vestido como um servo, como escravo, como uma criança, como ninguém. Quem olhasse de fora jamais poderia identificar Davi como rei, mas na sua alegria todos poderiam certamente identificar a presença de Deus na vida dele. Nós temos aqui, portanto, dois cultos que se arrastam até hoje, que se apresentam também hoje. O primeiro culto é o culto do pragmatismo. Nesse culto tudo é válido. Se for para aliviar a carga de trabalho e gerar resultados, vale tudo. Argolas são substituídas por rodas e homens substituídos por animais ou por máquinas. O poder da oração é substituído pela força do marketing e a mensagem do evangelho pela mensagem da autoajuda. E o esmerar-se na palavra, o calejar a alma e os olhos de lê-la, agora pode ser substituído ou substituída pela próxima pesquisa no chat GPT. Começamos a perceber que no culto não só existe o usar, mas há também o aiô, porque o aiô é malandro. Ele está no esquema de usar, mas ele está numa distância tão segura que se der errado ele não morre, e a culpa é sempre do usar. E o aiô fica legal. Mas veja, aiôs que se cuidem, porque ele precisou providenciar o sepultamento do próprio irmão. No carro que saiu de sua própria casa, chegou agora com o corpo de seu irmão, apresentando ao velho Abinadab. Portanto, não é bom para ninguém desobedecer ao Senhor. O iludido aiô não morreu, mas ele sabe aqui que vai passar o resto da vida pensando sobre como seria se ele tivesse obedecido a palavra de Deus. Este é o primeiro culto, o culto do pragmatismo. Mas há o segundo culto aqui, é o culto da reverência. E reverência não é fechar os olhos para cantar somente. Você pode ser reverente assim. Mas reverência é saber que o Cordeiro é digno quando ninguém está vendo. Quando o pecado se apresenta a você e ele é bom e parece doce, e você não o quer porque quer mais Jesus, isso é reverência. O puritano Thomas Watson disse certa vez que enquanto Cristo não for doce, o pecado não será amargo. Ninguém está olhando, os membros da igreja não estão olhando, o pastor não está olhando, o pecado se apresenta e na alma há uma resposta: o Cordeiro é digno. Reverência. É saber que quando eu estou só, eu não estou só. É saber que eu teria todas as possibilidades de caminhar com os carros mais velozes, mas preferimos a presença vagarosa de Deus. Porque quem está na eternidade não tem pressa. Pressa é atributo do tempo. E o tempo é a duração da mudança. E Deus não muda porque é eterno. E é perfeito porque não precisa melhorar e nem pode piorar. Eu não posso descrer de um processo que vem desse Deus. Eu posso esperar. Eu posso caminhar vagarosamente no compasso da graça de 6:1. Trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Este é o culto que Deus quer. Não há pressas pelos resultados, mas há um intenso desejo de dar frutos para a glória de Deus. E se as multidões chegarem, aleluia, seja glória ao Senhor. E se elas não chegarem, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor.
Diante disso, queridos e queridas, com esse sentimento de reverência, de obediência, de arrependimento, toda a música, toda a alegria, toda a santa euforia, tudo isso é bem-vindo ao povo de Deus, porque agora o coração está no lugar, agora as prioridades estão corretas, agora Deus está de fato sendo louvado no culto da reverência, a alegria é tão bem-vinda que o culto pode seguir. Quando nós saímos desse ambiente e temos que tomar decisões, aí está também o culto da reverência. Quando tua esposa te irrita e você cala e olha para a sua esposa e sabe que antes que ela tenha lhe ofendido, ela ofendeu o coração do seu Deus e você não é mais digno que o cordeiro, então ali você pastoreia o coração dela. Isto é reverência. Quando tu corriges o teu filho, não com a ira pecaminosa, mas porque ele também ofendeu a um Deus que é santo, e você precisa conduzir o coração dele pelo poder do Evangelho, então você prestou o seu culto a Deus. As mulheres, quando ouvem a voz da serpente, sozinhas, e dizem, não é isso que Deus disse, não vou errar como Eva, eu sei o que Deus disse. Culto. Os homens estão no trânsito, uma mulher com pouca roupa passa, e você viu o que ela passou, mas o cordeiro é digno, deixe-a ir. Culto prestado. Então chegamos no dia do Senhor, e podemos prestar agora o culto coletivamente que aconteceu no íntimo de cada coração. Diante disso, queridos, quero trazer aplicações finais para o nosso coração. A primeira aplicação: façamos a vontade de Deus da maneira de Deus. Se Ele mandou tocar na rocha, meu irmão, é melhor você não bater na rocha. Se Deus te der uma ordem para erguer o cajado, é melhor Moisés erguer o cajado, porque é dessa maneira que o mar vai se abrir. Se Deus decidir que Golias vai cair só com uma pedra, lance-a, porque ele cai. É Deus quem decide quem fica de pé e quem cai. Se o Senhor mandar lutar, lute mesmo que você não seja forte. Se Deus não mandar lutar, apenas cantar, cante mesmo que você não seja afinado. Se Ele te der uma ordem para completar as águas das talhas, então vá ao poço com baldes, Ele sabe o que está fazendo. Quando o Senhor nos mostrar o caminho da sua vontade em sua palavra, pode parecer que não é o melhor, mas é o certo a fazer. O fato é que Deus não nos chamou para avaliarmos as suas ordens, Deus nos chamou para cumpri-las. Não somos pessoas que avaliam as ordens de Deus. Deus ordenou que Noé fizesse uma arca enquanto nunca havia chovido, com as medidas corretas, e a arca não tinha que ser bonita, ela tinha que ser segura. Nem sempre as ordens de Deus são plasticamente bonitas. Nem sempre tem um paladar dos melhores, mas no final tem um doce maravilhoso. Do Salmo 40, versículo 8, Senhor, gosto de fazer a tua vontade. Está aqui diante de nós, queridos e queridas, a ordem de Deus para que façamos da maneira de Deus. Não era mais fácil para Uzá e Aiô levarem a arca nos ombros, mas essa era a ordem de Deus. Não é mais fácil fazer o culto que agrade a Deus. E aqui, nós não estamos prestando um culto que agrade a nós, mas que agrade ao Senhor, porque Ele pediu o culto para si mesmo.
E chegamos então à segunda aplicação. Se a primeira é fazer a vontade de Deus da maneira de Deus, a segunda é que nós devemos evitar o culto do pragmatismo. Fazer o certo, trocar o certo por aquilo que dá certo. Nós não devemos priorizar as formas de culto que sejam aparentemente atrativas. Lembremos que culto da igreja não é para atrair pessoas, mas para glorificar ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Culto não é estratégia, culto é mandamento. E está na palavra de Deus a maneira que Deus gosta de ser cultuado. E eu não preciso dizer a Deus que os carros novos estão a postos. E nós não estamos falando aqui de elasticidade de uma liturgia moderna ou arcaica, não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando daquilo que Deus gosta e daquilo que Deus odeia. Nós estamos falando de Cristo no centro e o homem no centro. Nós estamos falando de uma igreja que tenta atrair pessoas para si e crentes fiéis que buscam fazer a vontade de Deus, levando Deus às pessoas. O culto da igreja já é uma manifestação pública da glória de Deus. E nós precisamos lembrar que as nossas invencionices nunca trazem resultado de vida, só tragédia. E essa é a razão pela qual tantos nascem na igreja, são apresentados na igreja, casam na igreja, são velados na igreja, mas vão direto para o inferno quando morrem, porque não estão em Cristo, somente na igreja. Somente no hall de membros. Deus ordena que o justo viva pela fé, mas o usar quer viver pelas obras. Ele ordena que congreguemos, mas usar já tem os seus meios de não congregar. Ele diz que nós precisamos de líderes espirituais para a capacitação da vida cristã, mas há muitos que estão atrás de gurus. Deus manda buscar as escrituras, mas fica mais fácil apenas receber um conteúdo online. Deus dá um local de trabalho para você como seu campo missionário, mas talvez aquele campo missionário, ao invés de sê-lo, se torna um campo de pecado, um antro de corrupção. Deus dá a você um dom, mas você deseja um cargo. Deus dá um filho, mas talvez ele se torne um ídolo. Deus dá recursos, mas para muitos ele se torna mamon. Ele ordena o culto, mas há muitos que preferem entretenimento. E eu estou certo que hoje nós precisamos de menos entretenimentos nos cultos e mais cultos nos entretenimentos. Terceira aplicação. Ore por pessoas e não por métodos. Há muito dessa busca de métodos. E veja, eu estou certíssimo que há métodos que Deus instrui o coração para cumprir os seus propósitos e princípios. Não estou demonizando os métodos. O que eu estou dizendo é que Deus unge pessoas e não métodos. E pessoas ungidas, fazendo o que é certo para a glória de Deus, agradarão o coração de Deus. E para muitos, para a grande maioria, que não sabe o que é uma igreja, o que é uma igreja saudável, se a igreja está cheia, se a liturgia está vibrante, se os músicos estão bem ensaiados, se as finanças estão avolumando, se a igreja está crescendo, então toque os bois, porque a coisa está funcionando. E nem sempre aquilo que é aparente está agradando ao Senhor. E essa é a razão pela qual há tantas tragédias no meio do caminho. Portanto, a terceira aplicação, nós precisamos orar por pessoas e não por métodos. Quarto e último lugar, enquanto nós estamos trabalhando no reino, nós precisamos olhar para Cristo. Vamos juntos, precisamos olhar para Cristo. Eu me lembro que meu pai, falecido pai, pastor Evandro aqui conheceu, meu pai querido, faleci em 2012, pastor também. Que falta que eu tenho do meu velho. Mas eu não o perdi, eu sei onde ele está. E só perde quem não sabe onde está. Ele está com Cristo. Mas ele contava de um jovem que queria aprender a arar a terra. E ele foi a um experiente lavrador.
e disse: ajuda-me, ensina-me a arar a terra. Ele disse: pois não, o segredo aqui não é outro. Você tome o arado e olhe fixamente para algo, e você caminhe fixamente para aquele algo, e vai ficar tudo certo. No final do dia, aquele homem volta e a terra está toda mal arada. E diz: o que houve? Olha que tragédia que está isso aqui. Você disse para eu olhar fixamente para um ponto, e assim eu fiz. Você não é possível. Para onde você olhou? Pois não, naquela montanha lá tem uma vaca, e onde ela ia, eu ia atrás dela. Eu não tirei os olhos dela. Deu nisso. Deixa eu lhe dizer, olhando pelo retrovisor da história, tantos caminhos tortos nossos, num tempo em que nós não olhamos fixamente para aquilo que não se move, Jesus Cristo. Quantas vezes nós precisamos acertar o passo e não a velocidade. Nós precisamos acertar a direção, o alvo que é Cristo. E se nós estivermos com os pés deste mundo empoeirados, que estejam, mas olhando para Cristo, se nós fizermos a oração que Jonathan Edwards fez: ó Deus, grave a eternidade dos meus olhos, então os nossos caminhos serão caminhos de retidão. Porque aqueles que olham para Cristo estão andando no caminho plano, no caminho reto. Agora veja, Cristo é a pedra onde tropeçam os bois, porque Ele é a pedra de esquina da igreja. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 33, vai dizer que também Ele é pedra de tropeço. É a pedra de tropeço e ofensa para os desobedientes. Por que tantas coisas tropeçam? Porque Cristo se opõe aos orgulhosos e aos desobedientes. Porque Babel não deu certo? Tinha recurso, tinha gente, tinha mão de obra, tinha tudo. Mas Deus não estava lá. Não é o movimento que vai do chão para o céu. Não é Babel, é Atos 2 que vem do céu para a terra. O Pentecostes é a reversão de Babel. E o culto da reverência é o arrependimento do pragmatismo. É dizer: Senhor, eu quero fazer do jeito que o Senhor gosta. Hebreus capítulo 12, eu concluo, caminho para concluir, ele diz: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. Veja, recebendo um reino, não conquistamos, o reino foi recebido por nós. Sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus, ou seja, adoração, de forma que lhe seja agradável. Adoremos de forma que lhe seja agradável. Não é o que eu gosto. A pergunta no culto é: Deus gosta? A minha pregação, Deus gosta? É assim? E veja, de forma que lhe seja agradável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Quantas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, querida igreja de Jesus, o Senhor nos tira as possibilidades das mãos e até dos recursos, porque sabe que se nós tivéssemos um pouquinho mais, nós acreditaríamos nesse pouquinho mais e deixaríamos de acreditar no Deus de toda a graça. Me lembro do falecido e querido e saudoso Tim Keller, de ter trazido aqui no Rio de Janeiro, quando veio, uma história que para nós fecha de maneira muito importante o nosso entendimento. Me lembro da história que um homem que com o seu machado se propôs a derrubar um bosque e começa a derrubar esse bosque. E quando ele vai dando com o machado na árvore, o pássaro foge para outra árvore para montar o seu ninho na outra árvore. Então ele chega na outra árvore e vai com o machado. E ele foge para outra árvore. E ele está quase pronto, mas ele vai com o machado. E ele está resoluto a derrubar todas as árvores até que chega na última árvore.
e ele não tem piedade. Ele dá com o machado e aquela última árvore vai ao chão. O que o pássaro faz? Tem que voar. E encontra então uma rocha alta e lá consegue pôr o seu ninho, onde ninguém podia derrubar. Por vezes, Deus tira de perto de nós, tira de nós os recursos que nós gostaríamos de ter. E Ele vai derrubando um a um, vai derrubando cada esperança tola que nós temos, para que a nossa esperança esteja somente na rocha que é Cristo. Então voamos para Ele, rendidos, porque não temos nada além de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando penso que é o meu braço, quando penso a Deus, que se eu tivesse algo mais, seria tão bom. A Tua graça nos basta, Senhor, e que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e que seja o nosso culto de reverência para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.